Empate em 2-2 no tempo normal e vitória de Portugal nos pênaltis. Nesse vídeo daqui eu vou comentar sobre a final da Nations League. Vamos lá fazer a análise dessa final, que nem eu comentei aí no início do vídeo, um empate 2-2 e decisão nos pênaltis, um título emocionante, Cristiano Ronaldo sendo decisivo, um jogo muito disputado e que hoje mesmo, né, ainda nesse domingo, eu fiz a análise da vitória da França na disputa de terceiro lugar. E eu falei lá, a seleção espanhola é melhor. Independente do resultado, a seleção da Espanha é melhor que a seleção portuguesa. Em jogo jogado, em futebol aplicado, acho que até o torcedor português vai concordar comigo. Portugal foi campeão, eu diria que muito pela energia e pela vontade e pela entrega que tinha em relação a esse jogo. Portugal fez o seu jogo da vida e parecia que a Espanha estava fazendo só mais um jogo. Eu acho que essa vontade, essa forma de olhar para essa partida que Portugal teve, fez ter essa força a mais para ter conseguido conquistar esse título. Foi um jogo muito disputado. A Espanha teve um controle maior do jogo, eu diria que no primeiro tempo, principalmente, ficou nítido que a seleção espanhola está em um patamar superior. Acaba que na hora de levar um 10 finalizava mal, acaba que contou com uma partida muito ruim do Yamal, né? Ele que não vinha sentindo os jogos grandes que disputou na temporada, tanto pelo Barcelona quanto pela Espanha, mas dessa vez sentiu muito e fez um jogo ruim. Mesmo assim, no primeiro gol o Yamal participou, né? Mas é pouco por tudo que ele pode fazer. E em um momento de desatenção o Nuno Mendes empata e aí o jogo muda, né? Portugal consegue, na base da vontade, que nem eu falei, e ganha nas divididas, dá uma bobeada e toma um gol no finzinho no primeiro tempo. No segundo, o Cristiano Ronaldo decisivo arranca esse empatezinho. Tá bom? Vou fazer a análise completinha dessa partida aqui nesse vídeo. Antes só vou deixar dois avisos. O primeiro é o seguinte, eu separei uma caneca do Cristiano Ronaldo, então caso alguém queira, vou deixar o link nos comentários, uma caneca bem bacana, bem bonita, personalizada dele. Ele que tá muito próximo dos mil gols, eu diria que com mais 2 temporadas ele já consegue alcançar essa meta. Eu, se fosse ele, iria pro Sporting nessa reta final de temporada, terminar a carreira no clube que ele começou. Não necessariamente foi lá, né? Foi no Nacional da Ilha da Madeira, só que foi no Sporting onde ele se notabilizou, né? A princípio, primeiro clube grande. Enfim, fica essa sugestão e também peço para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos, tá bom? Queria falar sobre o meu canal de apostas também, só antes da gente já dar a introdução de como foram os gols e passar pelos destaques da partida, passar pelas estatísticas, vou fazer uma análise bem completa. Meu canal de apostas é o Berg Tips e hoje a gente analisou esse jogo e, cara, não é por nada não, mas eu vou me parabenizar porque eu sou espetacular. Humildade passou longe, mas é porque eu fiz literalmente essa aposta para a Espanha sair vencendo no primeiro tempo e Portugal empatar o jogo. Era uma odd de 13, fiz a dupla disso daí com o Atlético Goianiense sair vencendo no primeiro tempo e o jogo terminar empatado contra o Atlético Paranaense, né? É mais difícil, né? Porque o jogo vai ser no Paraná. Enfim, tem que ver como é que vai terminar esse jogo. Era uma de 150 essa dupla, vamos ver se vai bater. Mas desse jogo daqui bateu, né? Então já fica essa recomendação, o Berg Tips. Eu vou ver se eu deixo no card aqui em cima, ao longo do vídeo, para caso você queira acessar depois, mas é só pesquisar Berg Tips. Enfim, sem mais delongas, vamos logo para a análise. O primeiro gol da partida é marcado pelo Zubimendi, uma jogada de transição. Eu tava vendo já também a arbitragem. Tava tendo alguns comentários questionando a arbitragem, mas no geral achei que a arbitragem foi bem. Uma forma de apitar o jogo que eu gosto, de deixar o jogo seguir. Eu acho que teve uma ou outra falta que ele inventou no Yamal, que não foi falta e ele marcou. Teve uma falta do Vitinha na reta final, que o Vitinha dá um bote só na bola, ele marca falta. Mas lances pontuais, assim, o resultado não passa nem um pouquinho pelo juiz, tá? Nos lances grandes, nos lances capitais ele acertou. Lances polêmicos, como possíveis pênaltis, ele não marcou. Enfim, então acho que não passa pela arbitragem. O máximo que talvez possa passar é esse primeiro gol da Espanha, que eu achei meio duvidoso, mas aí não é culpa do árbitro, é uma questão de impedimento, né? Porque o Zubimendi faz a jogada,
Toca pro Yamal, o Zubimendi infiltra. O Yamal dá meio que só uma cavadinha pro meio da área. O Zubimendi, eu não consegui ver se ele tocou na bola. Essa que é a grande questão. Mas ele toca, a princípio parece que tocou, no meu ponto de vista, né? E o Oyarzabal estaria impedido. O Oyarzabal não toca na bola, mas estava na disputa da jogada. A bola fica viva ali, o Von Neves corta, mas não corta 100%, e o Zubimendi abre o placar. Eu acho que esse é o único gol polêmico, porque polêmico que eu falo que realmente possa ter tido algum erro, que é essa questão do impedimento do Oyarzabal. Eu acho que o juiz tinha que ao menos ter ido no VAR para ter uma perspectiva diferente, porque me pareceu o impedimento, a questão seria se ele participou ativamente ou não. E como ele estava na disputa, eu acho que poderia ter sido anulado o primeiro gol da Espanha. Portugal empata muito rápido, um lance de possível impedimento do Cristiano Ronaldo, mas aí não tem, eu acho que tava, eu acho que não tava, impedimento semiautomático, e lá, por detalhe, não estava impedido, né? Se ele tivesse um joelho... não dá pra falar joelho maior, porque seria muito bizarro o cara com um joelho desse tamanho, né? Mas se ele tivesse um pouquinho mais à frente... ele estaria impedido, era questão pouca, sei lá, 15, 20 centímetros ele estaria impedido. A jogada segue, o Nuno Mendes, que inclusive, pouco se fala, o Nuno Mendes é o melhor lateral esquerdo do mundo hoje. Me fala um lateral esquerdo melhor que o Nuno Mendes. Na temporada anterior, sem ser nessa, eu diria que foi o Grimaldo. Mas nessa temporada, na minha visão, é o Nuno Mendes. Tanto pelo PSG jogando um absurdo, se sagrando campeão de tudo que podia com o PSG. E agora também ganhando a Nations League por Portugal, jogando um absurdo. Ele anulou o melhor jogador do mundo, na minha visão, que é o Yamal. E ainda quando ia pra frente fez um gol e deu uma assistência. Inclusive, já queria destacar, o craque do jogo, o nome da final na minha visão, é justamente o Nuno Mendes. Tudo que ele poderia fazer, ele fez. Ele anulou o Yamal e ele fez um gol e ainda deu uma assistência. Um jogo espetacular do Nuno Mendes, na minha visão, o nome do jogo. Um golaço, ele arma ali para a perna esquerda. Inclusive, na minha visão, o Mingueza foi mal nos 2 gols sofridos pela Espanha. E na minha visão, essa é uma carência da seleção de Portugal. Quando é um adversário mais fraco, vai o Pedro Porro, que aí você consegue explorar a fase ofensiva dele. Mais fraco ou dependendo da ideia do jogo pro De La Fuente. Mas o Pedro Porro é um cara mais ofensivo que o Mingueza. E aí ele começa no banco, começa o Mingueza que é um zagueiro de origem, surgiu no Barcelona, naquele Barcelona caótico, na época ainda do Griezmann, que aparecia cada moleque nada a ver, cada jogador nada a ver, na época do Bright White no Barcelona, e por aí vai, um Barcelona bagunçado naquela época que surgiu o Mingueza. Hoje ele tá no Celta de Vigo, fez uma boa temporada, zagueiro pela direita, lateral direito, um cara que faz essas funções, mas é um jogador mediano. Não é jogador para uma seleção espanhola, que hoje é a melhor seleção do mundo, não pode ter o Mingueza sendo titular. Ele é o ponto fraco do time. E o Carvajal faz muita falta, né? Fora a temporada inteira. E aí o Nuno Mendes ataca isso, o Mingueza... Quando ele vê que é o Nuno Mendes, o cara é canhoto. Sua principal preocupação é fechar o passe e o chute com a perna esquerda dele. E ele vai fechar o passe com a direita do Nuno Mendes, né? E aí o Nuno corta para a esquerda, abriu o espaço, o Nuno fuzila, faz ele o gol de empate. Na reta final do primeiro tempo teve um pedido de falta, para mim não foi nada. No início da jogada, o Bernardo Silva se joga, tenta cavar uma falta. Na minha visão, nada. O Pedri arranjou um baita passe pro Oyarzabal e cara a cara ele tem a tranquilidade de dar um toquezinho por cima do Diogo Costa. Faz ali o 2-1. Então só nesses 3 primeiros gols muitas polêmicas, né? O gol do Zubimendi, para mim o único que é discutível, de fato, né? Que é se foi impedimento ou não. Acho que o juiz deveria ter ido ver no VAR. O gol do Nuno, possível impedimento do Cristiano, mas não tava. O gol do Oyarzabal, um pedido de falta, mas que não foi. E aí no segundo tempo a reação de Portugal, e de novo, vou puxar o mérito pra mim. Eu falei literalmente isso no pré-jogo lá no Berg Tips, analisando esse jogo. A Espanha é melhor. Eu montei aquela aposta pensando numa Espanha que abriu o placar e no segundo tempo o Cristiano Ronaldo ia chamar a responsabilidade e Portugal ia arrancar um empate. Eu literalmente falei isso, cara. Cara, vai ver o vídeo. Porque senão vai parecer que eu tô mentindo, porque é um negócio tão absurdo. Mas eu praticamente previ o futuro.
Enfim, tudo bem que falar em Cristiano Ronaldo decidir não é nenhuma novidade, né? Mas com um cara com 40 anos segue sendo decisivo. E eu queria dizer também que eu acho que eu entro muito na história do jogo, eu entro muito no personagem, cara. Porque né, depois da disputa de pênaltis eu vi ali o Cristiano Ronaldo chorando. Pô, eu comecei a chorar vendo o Cristiano Ronaldo chorar, bicho. Eu não sei explicar, mas é porque de fato o Cristiano é uma inspiração, né? Eu diria que assim, o jogador da nossa geração, né? Eu comecei a acompanhar futebol de verdade, né? A partir de 2014. E quando eu falo de verdade, é assistindo tudo que é jogo que eu gosto, tudo que é jogo de nível bom, pelo menos. Eu não tô falando de assistir Série C, Série D. Eu tô falando de quando tiver um jogo bom de Série A, nem que seja Criciúma e América Mineiro. Se for um jogo que promete ser bom, eu assisto. É isso. Então, se eu acho que é um jogo bom, eu assisto. De 2014 pra cá eu faço isso. Então, nesse período, o melhor jogador, pra mim, é indiscutível que é o Messi. Agora, o jogador que é mais decisivo, o jogador que é o mais esforçado, o jogador que é a maior inspiração, pra mim também é indiscutível que é o Cristiano Ronaldo. O mais decisivo é o Cristiano. O cara que passa mais comprometimento é o Cristiano. O cara que você mais pode confiar em um momento difícil é o Cristiano. E ele é um ídolo por isso. Se a gente for falar da questão técnica, nessa comparação que se instalou de Messi e Cristiano, o Messi é muito superior ao Cristiano na parte técnica. Dá a bola para o Cristiano no meio de campo, ele vai soltar a bola rápido. Dá a bola para o Messi no meio de campo, ele vai fazer o diferente. Essa que é a questão. Agora, coloca para bater um pênalti decisivo. Coloca para ter uma chance dentro da pequena área. Sem dúvidas eu escolheria o Cristiano. E não é porque o Messi é ruim, mas é porque esse é justamente o ponto forte do Cristiano. Esse fator de decisão, né? Então é de fato um grande ídolo da nossa geração. Eu diria que ele é uma baita inspiração, o Cristiano. Em resumo é isso, né? E aí o Nuno chega na linha de fundo, tem o desvio, e ali é um erro, na minha visão, de novo, de comunicação, e cai por esse lado do Mingueza. Vale destacar, o Yamal também foi mal na marcação, o Yamal foi mal no ataque e mal na marcação. Se fosse o ia bem, talvez teria ido bem, né? Mas ele ia mal. E aí, uma falta de comunicação, né? Porque o Yamal ficou no Nuno Mendes e o Mingueza foi no, acho que era o Pedro Neto por ali. Acaba que o Pedro Neto encosta no Nuno, no mais próximo do Nuno, e o Mingueza sai da posição de origem. Sobra todo um buraco para o Nuno Mendes colocar na velocidade. O Yamal, pensando que tinha cobertura, fica dormindo. E aí abre todo o corredor para o Nuno Mendes. O que tinha acontecido ali? O Mingueza, querendo ou não, tinha que largar o ponta, que veio para o meio, e tinha que ficar na cobertura. Se você vai deixar no mano a mano o Nuno Mendes contra o Yamal, se é o Yamal no mano a mano contra o Nuno Mendes, tá errado. Se é o Nuno Mendes no mano a mano com o Yamal, tá errado também. Das duas formas tem que ter cobertura. São dois caras que atacam muito bem. Acaba que o Mingueza não teve essa preocupação em fazer a cobertura e deixou espaço pro Nuno. Deixou espaço. A bola ficou viva pro Cristiano fazer o gol decisivo. E aí na disputa de pênaltis, cara, sem brincadeira, eu achava... Não, porque só teve um pênalti perdido, que foi o pênalti do Morata, o quarto pênalti. O único não poderia perder nenhum, mas o pior possível foi justo o que foi perdido, porque deu a bola para Portugal só precisar fazer o gol e garantir o título, e ainda se perdesse, a Espanha se perdesse, teria perdido da mesma forma. O pênalti que o Morata perdeu praticamente jogou fora o título da Nations para a seleção espanhola, que de novo, a seleção espanhola é melhor que a seleção portuguesa. Eu não tô falando de qualidade de jogadores nem nada, eu tô falando de futebol praticado. Assim como eu tinha feito a análise de Alemanha e França, e o futebol praticado da Alemanha é melhor que o futebol praticado da França. Só que de um lado você tinha o Füllkrug e o Woltmade, do outro você tinha o Kylian Mbappé. E o Mbappé pesou. E aqui o Oyarzabal fez um grande jogo, mas o Oyarzabal não é o Cristiano Ronaldo. E essa derrota também não passa nem um pouquinho pelo Oyarzabal. Fez um grande jogo. Essa comparação eu tenho que fazer é do Morata com o Cristiano Ronaldo, né? Temos que ser justos. Mas enfim, quando eu tava vendo a disputa de pênaltis, tinha caras que não passavam nem um pouco de confiança. O primeiro, o Vitinha. Eu gosto muito do Vitinha, mas com a camisa da seleção portuguesa ele é só mais um. Com a camisa do PSG ele é talvez o melhor meio-campista do mundo.
Tanto é que no jogo da semifinal ele foi reserva. E de fato eu acho que o Vitinha, quando ele tem a bola no pé, ele mostra que é diferenciado, mas com a seleção portuguesa ele fica meio apagado, não sei explicar. E também pelo próprio PSG teve um momento decisivo, não me lembro direito qual que era o adversário, acho que era o Aston Villa, que ele bateu um pênalti e ele desperdiçou, então eu tinha essa memória, fora que ele pegou a bola, colocou no lugar e já bateu muito rápido. Qualquer jogador que bate o pênalti rápido não me passa confiança. Então o Vitinha não me passou confiança, mas bateu bem, fez o gol. Eu queria destacar a cobrança do Nuno Mendes, espetacular. E o Morata, cara. O Morata, eu não sei explicar, mas deu uma agonia de ver o Morata, cara. Porque o Morata é um ídolo da seleção espanhola, querendo ou não. Só que ele sempre é um cara que não dá pra confiar. Ele é o mesmo cara que você pode não esperar nada e ir lá e meter 3 gols. Ou aquele cara que você olha e fala, não, hoje ele vai decidir. E ele vai lá e perde 3 pênaltis com bola rolando. Então o Morata é um cara que é inconfiável. E aí na cobrança de pênalti, ele coloca a bola, não passa confiança nenhuma, bate de qualquer jeito. Parece que a perna dele vai mais longe que a bola até. Quando você bate o pênalti, normalmente você para no lugar e espera, né? Parece que ele bateu e saiu junto com a bola. E um pênalti meia altura, um pênalti mal batido. Porra, no final de campeonato, se for pra perder o pênalti, que seja saindo uma porrada e o goleiro fazendo uma baita defesa ou indo na trave. Mas um chutinho meia boca desse, complicado. Eu queria destacar também, eu não tava torcendo pra nenhuma seleção. A única equipe que eu torço é o Grêmio. O resto eu acompanho e gosto de entender a ideia de jogo das equipes. Assim, se a gente for falar qual equipe que pelo futebol praticado merecia ganhar, a Espanha. Se a gente for falar, pelo futuro promissor do jogador seria interessante, Yamal talvez ganhar de novo, né, mostrando que é decisivo. Agora, pela história do Cristiano já chegando na reta final de carreira, chegou um momento que eu acho que eu tava torcendo mais para Portugal, sendo sincero, né. Enfim, vamos para os destaques do jogo, começando pela seleção portuguesa. No gol, o Diogo Costa, ao longo do tempo normal foi pouco exigido, e isso daí é uma crítica já para a seleção espanhola. Primeiro tempo, que nem eu falei, ficou nítido, a seleção espanhola é melhor, né? Embobeada, aliás, no singular. Teve a jogada do Nuno Mendes, logo depois do seu gol marcado com o Zubimendi, e tomou gol de empate muito rápido. Mas Portugal praticamente só criou isso. Já a Espanha criou muito mais, talvez faltou caprichar mais na tomada de decisão, na finalização. Já no segundo tempo não, a Espanha só ficou trocando passes e não criou quase que nada. Então assim, o Yamal foi o rosto da Espanha do segundo tempo em diante. Um cara em um time que você via que tinha capacidade de fazer algo a mais, de tentar mais, de impor um volume de jogo maior, mas que foi administrando. Toda hora que o Yamal pegava a bola, ele pegava e tocava para trás, pegava e tocava para o meio. A única jogada diferente era chutar de quase no meio de campo para o Diogo Costa encaixar. Então o Yamal foi o rosto da derrota da Espanha hoje. Assim como o ADM foi o rosto da derrota alemã, com erros de tomada de decisão, o Yamal foi o rosto da derrota espanhola com a falta de personalidade. E é raro a gente falar isso do Yamal, ainda mais para um cara que tem 17 anos. Mas dessa vez dá pra dizer que o Yamal nem tentou. Só fez o básico. Pegava, tocava pra trás. Pegava, tocava pro meio. E o mais diferente ele era um chute de muito longe e um cruzamento pra área. Sendo que a gente sabe que ele pode fazer muito mais do que isso. Não à toa, que nem eu comentei aqui anteriormente no vídeo, o Yamal é o melhor jogador do mundo. Estatisticamente não. Mas se você quiser olhar para a estatística, então a gente vai ter que colocar o Jokeres na disputa de melhor jogador do mundo. A gente vai ter que falar do Mbappé também, então. Eu acho que futebol não é só estatística. É interessante a gente olhar para os números. Tanto é que tá tendo isso do Cristiano chegar em 1000 gols. Só que futebol não é só números. Em jogo jogado, a gente tem que colocar o Pedri em um dos melhores jogadores do mundo. Tem que colocar o Yamal em um dos melhores jogadores do mundo. E o Vitinha. E por aí vai. Então assim, futebol não é só estatística, tá? É só olhar o primeiro gol da Espanha. Não conta nem como gol, nem como assistência pro Yamal. Mas se o Yamal não arranjasse aquela cavadinha, aquele toquezinho, não teria saído o gol. Então mesmo com um jogo ruim, ele participou ativamente do primeiro gol. O Yamal é muito diferenciado. Até quando ele joga mal, ele participa de ao menos um golzinho. Então
fez um jogo ruim, mas não deixa de ser o melhor jogador do mundo, na minha visão. Tá bom? Enfim, no gol, Diogo Costa, pouco exigido. Nas laterais, o João Neves improvisado, eu acho um erro. Tanto é que depois que entra o Semedo na lateral direita, melhorou muito. E é o que eu comentei na seleção alemã também, mais cedo. É melhor você colocar um lateral direito mediano, mesmo que seja improvisado, como no caso foi o Kehrer, né, zagueiro de origem, e puxar o Kimmich para o meio de campo, do que você usar o Kimmich na lateral direita e colocar um Pascal Gross da vida no meio de campo. Então, vale mais a pena você colocar um cara de origem na lateral direita e explorar as características dos jogadores. Então, quando tira o João Neves e coloca o Semedo, a seleção portuguesa melhora. O Nico Williams para de criar, para de ter espaços, e o próprio Semedo tendo profundidade. Então, assim, às vezes você fazer o básico de explorar justamente a função do cara é o ideal, né? Porque o João Neves dá pra ver que é muito esforçado, mas fazendo essa lateral direita não é a dele. Ele não tem a velocidade de um lateral, não tem a força física de um lateral. Então, quando ele saiu, a seleção portuguesa melhorou e fez uma baita temporada e é muito bom jogador, mas ele é meio campista, não é lateral direito. A dupla de zaga com o Rubem Dias e o Gonçalo Inácio, os dois medianos, nenhum fez nada demais. E quando eu tô falando mediano é da atuação, tá? Porque o Rubem Dias é um dos melhores zagueiros do mundo e o Gonçalo Inácio é bem promissor. Mas no jogo, nada demais. O Nuno Mendes, o craque do jogo, fez gol, deu assistência e anulou o melhor jogador do mundo. Quer mais que isso? Nuno Mendes, o craque do jogo. No meio de campo, de novo, que nem eu falei, eu achei o Vitinha discreto, mas é porque é uma mudança de característica muito grande. No PSG, o PSG tem a bola e aí extrai o máximo possível do Vitinha. Na seleção portuguesa, ainda mais enfrentando uma seleção que tem amplo domínio de posse de bola, como seu padrão de estilo de jogo, né, como a seleção espanhola, a seleção portuguesa correu muito mais atrás da bola do que jogou bola, né? Tanto é que daqui a pouco eu vou trazer as estatísticas e isso vai ficar nítido. E isso prejudica o Vitinha. O jogo dele é com bola, né? E aí é uma coisa que eu queria destacar, que tanto o Vitinha, tanto o Pedri, aqui P. Gonzalez, né, o Pedri, são caras que com bola são espetaculares. Talvez os dois melhores meio-campistas do mundo hoje. E são muito jovens ainda, inclusive. Só que sem bola, falta essa garra, essa vontade, essa intensidade que talvez tenha no próprio Kimmich, que eu citei mais cedo. Então, com bola, os dois são espetaculares. E aí eu não tô falando nem que eles marcam mal, mas que falta talvez essa vitalidade para se impor dentro do jogo. Porque o Pedri não pode ser um jogador para sair na metade do segundo tempo, como foi o que aconteceu. Pelo que ele joga, ele não pode sair em minuto nenhum, cara. Tem que jogar o tempo inteiro até ele ter câimbra e precisar sair. E não sair por opção técnica. Então, acho que às vezes falta essa vitalidade pro Pedri. Tanto é que, se a gente olha as estatísticas do Pedri, eu que aposto consigo perceber isso claramente. O Pedri, ele dificilmente faz falta, cara. E ele é meio campista. E eu sei que hoje em dia tem isso, não tem que fazer falta. Mas para um meio campista de combate, cara, você tem que fazer falta. Se você não faz falta, isso não é bonito. Isso daí mostra que falta combatividade para você. Então, acho que esse é um ponto principalmente pro Pedri melhorar, né? Com bola ele é espetacular, ele é um dos melhores jogadores do mundo, que nem eu falei. Se a gente para de olhar só para estatísticas, o Pedri tem que estar na disputa de melhor jogador do mundo. Só que falta sem bola essa vitalidade de tipo, tem jogo da Espanha, tem jogo do Barcelona, você tem que perceber que o Pedri tá ali. E é isso que é uma coisa que, por exemplo, o Felipe Melo se notabilizou. Tecnicamente o Pedri é melhor, com certeza. Só que se o Felipe Melo jogava, todo mundo sabia que ele estava jogando. Agora, muita gente talvez não tenha nem percebido que o Pedri jogou, principalmente o segundo tempo. Porque ele desaparece, ele não tem esse vigor físico. E é justamente isso que ele precisa melhorar, essa parte física. Eu acho que com o Hans Flick, com o tempo, ele pode aprimorar mais isso. E, que nem eu falei, se essa parte sem bola ele se espelhar um pouquinho no Kimmich, acho que ele pode evoluir cada vez mais e se tornar cada vez mais um dos melhores jogadores do mundo. E o Vitinha também tem isso a melhorar, né? Ele tem um pouquinho mais disso, mas ainda dá pra melhorar. Mas com bola os dois são espetaculares. O Bernardo Silva caindo muito da direita pro meio também. Eu acho que assim, o Bernardo é muito bom tecnicamente, tá? Mas é porque ele tem um estilo de jogo que tem que ser pra um padrão muito nítido de jogo, cara. E não é pra esse tipo de jogo aqui. Porque principalmente no segundo tempo, o Bernardo caia da direita pra puxar contra-ataque.
né, da direita para o meio. E o Bernardo não tem a velocidade para puxar contra-ataque e não tem a finalização para puxar contra-ataque. O Bernardo só serve para um time que tem a bola. E quem tinha a bola no jogo era a Espanha. Então o Bernardo não se encaixa nesse estilo de jogo. E o Roberto Martínez, ex-treinador da Bélgica, inclusive, né, que é o técnico de Portugal, foi muito corajoso, cara. Só usou o Vitinha de volante. Porque o Bruno Fernandes é um meio atacante. O Bernardo é um ponta que vem pro meio. Usou dois moleques da base não, mas dois moleques jovens, como é o Conceição e o Pedro Neto, pelas pontas. E o Cristiano para ser essa referência lá na frente. Sobrecarregou muito o Vitinha, querendo ou não, nesse meio de campo. Tanto é que Portugal melhora quando tira o Conceição e coloca o Rubem Neves no segundo tempo. Tira um ponta, deixa o Bruno Fernandes com mais liberdade mais à frente e coloca mais um volante. A partir daí a Espanha não criou mais nada. Quando ele preencheu mais o meio de campo, a seleção portuguesa melhorou defensivamente. Mas enfim, sobre o Vitinho, quando tem a bola ele é espetacular, fez uma temporada brilhante. Mas ele precisa ter a bola, senão ele vira um jogador comum. O Bruno Fernandes chegou a fazer um gol anulado em que ele foi muito inteligente, virando o pé, ameaçou dar o passe pro Cristiano, virou o pé, o Nai Simão nem apareceu na foto. Mas na origem teve um impedimento do Pedro Neto, né? O Bruno acabou não participando tanto do jogo. E o Bernardo, que nem eu citei, para ele dar certo, ele tem que ter esse padrão muito nítido de jogo. Até porque fisicamente ele é engolido por qualquer jogador. Ele não tem físico. Ele é a cara do Barcelona, cara. Um dia ele vai jogar no Barcelona. Tá? Do Manchester City, algum dia ele vai jogar no Barcelona. Eu consigo enxergar perfeitamente, pelo menos, o Bernardo jogando no Barcelona. E mais à frente o Conceição e o Pedro Neto. Francisco Conceição fez um jogo ruim, tudo bem, jogou só o primeiro tempo e que nem eu falei, Portugal precisava preencher o meio de campo. Acabou que o Conceição acabou pagando por isso. O Pedro Neto eu achei que jogou uma minutagem muito maior talvez do que devia, né? Porque ele saiu só na reta final da prorrogação quando entrou o Diogo Jota. O Pedro Neto não é ruim, cara, só que ele não é aquele cara que vai driblar 3, 4 jogadores. Ele é aquele cara que pela ponta esquerda é muito forte fisicamente pela idade que ele tem. E aí ele pedala, vai pra linha de fundo e ninguém pega. Ele vai conseguir jogar a bola pra área ou dar perigo. Faz isso no Chelsea, faz isso na seleção portuguesa também. Só que é um repertório, querendo ou não, muito básico dele, né? Ele jogando pela ponta esquerda vai sempre pra linha de fundo. Jogando pela direita ele quase sempre vai vir pelo meio também. Então, eu acho que o Pedro Neto é bom jogador, mas ele é muito rápido, ele é muito forte. Talvez falta um pouquinho mais dessa malemolência pra ele. Que, por exemplo, tem no Yamal. O Pedro Neto não. O Pedro Neto é muito mais durão. Por mais que seja novo ainda, é um cara que é rápido, mas não tem isso de, ele vai pra perna direita. Não, ele sempre vai pra perna esquerda. E jogando pelo lado esquerdo, ele sempre vai levar pra linha de fundo. Isso dá um descanso grande pro lateral, né? Porque o Nuno Mendes não precisava nem subir muito. Porque o Pedro Neto aberto pela esquerda, ele não vai cortar pro meio. Ele vai pra linha de fundo, então o lateral não precisa nem passar. Tanto é que o gol que o Nuno Mendes faz é quando ele vem pelo meio. Justamente porque o Pedro Neto já estava bem aberto, né? Enfim. Um lateral construtor ganha muito com o Pedro Neto porque ele tem liberdade para vir pelo meio. E mais à frente, o Cristiano Ronaldo. Ele é muito decisivo. Pode ter 40 anos, pode ser 45 anos, pode jogar na Liga Saudita, pode ser o que for, cara. Com o preparo físico que ele tem, com o foco que ele tem, com a vontade que ele tem, com a mentalidade que ele tem, ele é uma inspiração. Eu diria que ele é a maior inspiração da história dos esportes, talvez num geral, do mundo, da existência. Da existência é forte, né? Mas do futebol, com certeza, ele é disparado pra mim a maior inspiração em quesito vontade, esforço, preparo físico, comprometimento, principalmente com o corpo, né? Que, querendo ou não, se o jogador de futebol não tem comprometimento com o corpo dele, vai chegar a hora que a carreira dele vai desmoronar. E é por isso que eu acho que, assim, o Pedro tem que aperfeiçoar isso, o Vitinha tem que aperfeiçoar isso. O Bernardo não vai melhorar isso porque ele já tá ficando mais velho, né? Mas eu acho que o Bernardo precisaria melhorar essa parte física. Ele é muito magrelinho para um cara que participa tão ativamente no meio de campo. Qualquer dividida ele sai voando. Enfim, e o Cristiano é uma... Porra, que nem eu falei, é a maior inspiração
do esporte no geral. Enfim, a seleção portuguesa fez 6 mexidas, né? 5 no tempo normal, 1 na prorrogação. Entrou o Semedo na lateral direita, mudou o jogo entrando no meio, entrando na sua posição de origem, né? Tirando o João Neves. Entrou muito bem, anulou o Nico Williams, a Espanha não criou mais nada. Gonçalo Ramos, pouca pressão, né? Entrou só no lugar do Cristiano Ronaldo em uma final de campeonato. Aí é difícil também. E o Gonçalo Ramos é um jogador que ele não é craque, mas ele também não é ruim, ele é mediano. E um time encaixadinho, com bola, que só precisa do cara bem posicionado para empurrar para as redes, ele vai fazer gol. Agora, em um time que estava mais contra-atacando do que atacando, como era a seleção portuguesa, nem tocou na bola. O Renato Veiga entrou muito bem nessa construção por esse lado esquerdo, né, no lugar do Gonçalo Inácio na zaga, entrou muito bem. Rafael Leão pela ponta esquerda mudou o jogo, entrou muito bem. Depois que ele vem para esse lado e o Pedro Neto cai para outro lado, o Nuno Mendes teve mais liberdade para atacar a ponta. E foi muito bem. O Rafael Leão entrou muito bem. Eu acho que às vezes para ele falta comprometimento também com o time. Só que ele é muito bom jogador. Fez uma temporada ruim, mas é muito bom jogador. Entrou o Rubem Neves no meio de campo. Mudou o jogo, como eu falei. Entrou ele e o Semedo no intervalo. O Semedo marcou muito bem o Nico Williams. Entrando o Rubem Neves no meio. Com a bola nem fez lá grande coisa. Mas tendo mais um jogador no meio de campo, a Espanha parou de ter todos esses espaços que o Fabian Ruiz estava tendo, que o Pedro estava tendo, esses espaços que o Zubimendi estava atacando também, né? Tendo mais um volante, Portugal melhorou bastante. E o Diogo Jota entrou já na reta final da prorrogação, não teve muito tempo. Olhando para a seleção espanhola agora, começando pelo gol, o Nai Simón, eu acho que assim, já começa... É difícil falar que começa errado para a melhor seleção do mundo, na minha visão, que é a Espanha. Mas eu acho que o goleiro não é o Nai Simón, não tinha que ser o Nai Simón. Na minha visão, o goleiro tinha que ser o Raya, Davi Raya. Até porque se a gente olha, eu acho que aqui é muito pela Eurocopa que o Nai Simón fez, muito boa, né? E aí, por créditos, ele deve continuar na equipe, talvez. Talvez seja essa a linha de pensamento. Mas, por exemplo, o Nai Simón é goleiro do Atlético Bilbao. E nos momentos que o Bilbao chegou longe em alguma coisa, não foi nem ele o goleiro titular, né? Eu acho que eu fiz a análise aqui de Atlético Bilbao e United. Quem quiser pode conferir aí no canal. E o goleiro não era o Nai Simón. E no banco você tem o Raya, que é um goleiro de uma das melhores equipes do mundo hoje, que é o Arsenal. E o Raya é um cara que sai jogando muito bem. É um cara que tem uma estatura baixa para goleiro. Esse pode ser um dos poréns em relação ao Davi Raya. Só que eu acho que uma seleção espanhola que intimidasse muito mais seria como o Raya no gol. Eu acho que ele tem um potencial de ser um goleiro muito mais dominante na posição do que o Unai Simón. Porque daqui a 10 anos, quando a gente olhar para esses títulos da Espanha, a gente consigo olhar para trás e falar, foi uma Espanha campeã com um goleiro mediano. Agora com o Davi Raya eu posso olhar e falar, pode ser que seja um goleiro mediano, mas existe a possibilidade de futuramente ser um dos melhores goleiros do mundo. Com o Unai Simón eu não consigo enxergar isso. Eu só acho que é um goleiro mediano. Vai ter altos e vai ter baixos. E ele nem foi mal no jogo, mas é que eu acho que uma Espanha que passe mais segurança, o Davi Raya poderia ser titular. Além de zaga, o Cucurella na lateral esquerda. Eu achava que o lateral esquerdo tinha que ser o Grimaldo até a Eurocopa do ano passado. O Cucurella jogou um absurdo. Jogou muito e por merecimento foi o titular e jogou um absurdo naquela Eurocopa. É um cara que defende muito bem, isso vem aparecendo com o tempo. Só que tecnicamente ele é mediano, não tem nada demais. E no lado direito, para mim, é uma grande carência dessa seleção espanhola com o Carvajal machucado. O Pedro Porro, do meio para frente, contribuiria bastante. O Mingueza do meio para frente não contribui nada e defensivamente ele foi mal também. É um jogador mediano, não é jogador para ser titular de seleção espanhola. Então, de fato, é uma carência não ter o Carvajal. Talvez utilizado o Pedro Porro mesmo, mas eu acho que foi muito mais um pensamento de usar um cara com uma característica defensiva maior, a utilização do Mingueza. E a dupla de zaga com o Hilsen e o Lenormand. O Hilsen fez um grande jogo, um zagueiro muito bom tecnicamente, acabou de sair do Bournemouth pro Real Madrid, muito jovem e muito bom jogador. E o Lenormand também é bom zagueiro, mas eu acho que pro futuro, já pensando pro futuro, a dupla de zaga tinha que ser o Hilsen e o Cubarsí, do Barcelona. Só que eu acho que o De La Fuente deve estar pensando em quesito idade, né? São dois caras que são muito jovens.
Os dois não tem nem 20 anos direito, né? O Hilson eu acho que tem 20 e o Cubarsí tem o quê? 18. Então acho que esse deve ser uns fatores para usar o Lenormand. E eu acho que o Lenormand errou em ir para o Atlético de Madrid, inclusive. Porque o Lenormand é um zagueiro muito bom tecnicamente. E o Atlético de Madrid não gosta de jogar bola, né? O Simeone é o técnico. Então, assim, fora que ele nem é titular, porque o titular é o Jiménez, que é ídolo no Atlético, é ídolo no Uruguai. Então, o Lenormand hoje é reserva do Atlético de Madrid. E se a gente olha para essa zaga inteira da Espanha, que é com certeza a grande carência da seleção espanhola, do meio para frente é um absurdo. Só que se a gente olha para essa linha de defesa, o goleiro é o Unai Simón, um cara que não é nem titular absoluto no Atlético Bilbao. Na defesa, o Mingueza joga no Celta de Vigo. O Lenormand, reserva do Atlético de Madrid. O Hilsen tá saindo agora do Bournemouth pro Real Madrid. E o Cucurella é um cara que é ruim tecnicamente, mas que defende bem e tá no Chelsea. Então, assim, jogador protagonista em time grande é só o Cucurella. O Hilsen tá indo agora pro Real. O Lenormand é reserva no Atlético. O Mingueza joga uma equipe de patamar mediano. Até outros dias atrás, o técnico do Celta de Vigo era o Kudê e o atacante era o Thiago Galhardo. Então isso já diz muita coisa. Tudo bem, tem o Iago Aspas, que é ídolo lá. Teve papel já importante em alguns momentos para a seleção espanhola. Eu diria que o Aspas é o que o Oyarzabal é hoje para a Espanha, era o que era o Aspas um tempão atrás. Só que agora o Aspas já está indo para a reta final de carreira. Enfim. Mas é uma linha de defesa questionável, principalmente porque eu acho que no longo prazo o Cubarsí vai pegar essa vaga do Lenormand e na direita precisa pensar já num substituto do Carvajal. Provavelmente vai ser o Pedro Porro, o Mingueza que não é. Enfim. No meio de campo, o Zubimendi muito bem, um cara que ele é o substituto do Rodri. Na final da Eurocopa ele entrou muito bem no lugar do Rodri, que tinha saído no intervalo. A Espanha melhorou na final da Eurocopa, quando saiu o Rodri e entrou o Zubimendi. Eu acho que eu fiz análise da final aqui, inclusive, né, de Espanha e Inglaterra. Quem quiser pode procurar no canal. O Zubimendi estava sendo especulado em outras equipes já, inclusive acho que no Arsenal. Enfim, mas é um cara que defende bem, chega bem à frente. A característica principal dele nem é chegar à frente. É um cara que é muito mais um primeiro volante de contenção e bom passe. E fez um grande jogo o Zubimendi, que joga na Real Sociedad. Então não tem isso necessariamente de jogar em time grande. Metade desse time aqui joga em Atlético Bilbao, joga em Real Sociedad. Então, por exemplo, no ataque, o Nico Williams é do Bilbao, o Oyarzabal é da Real Sociedad. No meio de campo, o Zubimendi joga na Real Sociedad. Na zaga, o Hilsen até outro dia atrás estava no Bournemouth. O Lenormand estava na Real Sociedad. O Mingueza joga no Celta. O Unai Simón no Bilbao. Jogam em equipes de patamar mediano. Seria como se na seleção brasileira tivesse um monte de jogador ali do Fortaleza, do Botafogo, do Fluminense e por aí vai, né? E aí eu não tô falando que essas equipes são fracas, mas não são necessariamente potências, né? O Botafogo hoje sim, né? O Botafogo hoje sim, o Fluminense recentemente também. Mas enfim, deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer, né? Isso tá muito bem representado na Argentina também. Na Argentina que ganhou a Copa, tinha muito jogador que jogava em time mediano, né? McAllister no Brighton e por aí vai. Enfim, seguindo aqui no meio de campo, o Fabian Ruiz fez um jogo discreto, mas é bom jogador. O Pedri, muito bom jogador, deu assistência pro gol do Oyarzabal, só que nem eu falei, falta para ele essa parte física, essa imposição física, de você olhar pro jogo e falar, caraca, o Pedri tá engolindo o meio de campo. Com bola, ele faz isso, ele faz o que ele quer. Ninguém consegue roubar a bola do Pedri. Eu acho que são dois pontos que ele precisa aperfeiçoar. Primeiro, essa intensidade sem bola, dele se olhar e falar, caraca, o Pedri tá ali, vai ser difícil da gente quebrar as linhas defensivas da Espanha. Não tem isso. É difícil de roubar a bola dele. Ponto. E outra é que quando ele tem bola, ele poderia explorar mais essas brechas para chegar próximo da área e ele criar oportunidades, né? Então assim, ele é um cara que finaliza bem, ele é um cara que controla bem a bola, que tem uma visão de jogo espetacular. Às vezes eu acho que falta mais objetividade para ele resolver com um chute e às vezes ele opta por dar um passe quando ele mesmo poderia finalizar. E olha que ele pisou na área, ele deu pelo menos 2 chutes que eu me lembre, teve um chute travado e um chute depois de um cruzamento do Nico Williams no início do jogo. O Pedro é espetacular, é um dos melhores jogadores do mundo, mas tem esses 2 pontos, né? Essa chegada à frente que ele pode aperfeiçoar mais
E principalmente essa intensidade sem bola, de você olhar e falar: caraca, o Pedri tá dominando o jogo. Com bola ele faz isso, sem bola ainda não. E no ataque, os dois pontas, Nico Williams e Yamal. O Nico foi muito melhor no jogo, o Yamal foi péssimo, e que nem eu falei, o Yamal é o melhor jogador do mundo, mas isso não anula o fato dele ter feito uma péssima final. E sobre o Nico Williams primeiro, fez um primeiro tempo espetacular. Bons passes, bons chutes, tomada de decisão praticamente perfeita em todas, explorando essas costas do João Neves. E que nem eu falei, quando entra o Semedo, anulou o Nico Williams. E aí a Espanha morre, porque só fica trocando passe, continua com posse de bola, mas não cria mais chances claras. A mexida que mudou o jogo foi essa do intervalo, que quando entra o Semedo na lateral direita e o Rubem Neves no meio. O Semedo entrou bem, o Rubem Neves nem precisou jogar bem. Só de ter um volante a mais nesse meio de campo, já matou a seleção espanhola. Enfim, o Nico Williams fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo discreto. O Yamal errou quase tudo, e deu pra ver que ele tava mais desligado, não sei se direito o que aconteceu, mas ele fez uma final ruim, eu acho que ele mesmo sabe disso. Provavelmente ele sabe disso. Só que isso não muda o fato dele ser o melhor jogador do mundo, na minha visão, como eu falei. Lances que ele pisava na bola, a bola escapava e dava contra-ataque. Então, assim, o Yamal errou muita coisa. E que nem eu falei, até quando ele vai mal, ele participa ativamente de gol, como foi no primeiro gol, que nem eu já comentei como é que ele foi feito. O Oyarzabal centralizado, depois da Eurocopa, ele pegou a vaga do Morata, até porque o Morata, quando vai pro Galatasaray, ele praticamente está dizendo: quem quiser pode pegar a minha vaga aí na seleção espanhola. Porque não dá pra um cara que não é nem titular do Galatasaray ser o titular da seleção espanhola. Tendo em vista que o Galatasaray tem Osimhen, Icardi e Morata. E até outro dia atrás tinha o Batshuayi, eu não sei se ainda tá lá. Eu acho que não. Eu acho que ele foi pra Eintracht Frankfurt recentemente. O cara jogou no Galatasaray e no Fenerbahçe, ele não tem medo de morrer. E no Besiktas. Besiktas, Fenerbahçe e Galatasaray. Tá maluco. Se tem um cara que não dá pra confiar é o Batshuayi. E olha que ele é bom jogador, né? Mas, porra, o cara jogar no Besiktas, no Fenerbahçe e no Galatasaray, que é isso? Se ele jogasse no Brasil, seria que nem se ele fosse pro Grêmio, do Grêmio saísse pro Inter, do Inter ele vai pro Cruzeiro, do Cruzeiro ele vai pro Atlético, do Atlético ele vai pro Flamengo, do Flamengo ele vai direto pro Vasco, aí ele vai pro Palmeiras, depois do Palmeiras vai pro Corinthians. Esse é o Batshuayi. Enfim. Mas esse ataque do Galatasaray é bizarro, né? O Osimhen, Icardi e o Morata. E o Icardi já tava virando ídolo, e aí trouxe o Osimhen. E aí o Osimhen é titular, não tem o que fazer. Só que eu acho que ele deve voltar pra Napoli. O Al Hilal queria contratar. Enfim, tem que ver o que é que vai decidir, né? O Osimhen poderia estar em uma equipe de um patamar superior, inclusive. Mas o Morata não é nem titular do Galatasaray. Não tem como ser titular da seleção espanhola. E aí o Oyarzabal pega a posição. Ele já tinha feito o gol do título da Eurocopa. Ali ele ganha muita moral. E depois disso, ele aproveita muito bem as oportunidades, né? Ele é um jogador que não vai ter números espetaculares, mas é um cara que ajuda na construção. Tanto é que o segundo gol da Espanha é um passe de letra dele no início da jogada espetacular. É um passe que quebra linhas Não, no primeiro gol, aliás. No primeiro gol. Foi no primeiro gol. Ele dá o passe de letra pro Zubimendi, que aí termina nesse gol do Zubimendi. Então, assim, ele participa ativamente do primeiro gol, na jogada que quebra a marcação de Portugal, e ele faz o segundo gol. Então, com a camisa da Espanha, o Oyarzabal espetacular, é um jogador mediano, né? Ele não vai passar de... Deixa eu bater aqui no microfone. O Oyarzabal não vai passar de 30 gols na temporada. Não vai passar. Na Real Sociedad, pelo menos, não. E que nem falei, né? É uma seleção espanhola aqui, ó. Vamos ver aqui, equipes de patamar mediano dessa seleção. O Unai Simón é do Bilbao. Mingueza é do Celta. O Hilsen ainda conta como Bournemouth, vai. Nunca jogou no Real ainda. Zubimendi é Real Sociedad. Nico Williams é Bilbao. Oyarzabal é Real Sociedad. 6 jogadores. Metade do time é de equipes de patamar mediano, que estão acostumadas a perder. Fora que o Lenormand é reserva no Atlético de Madrid. Então são jogadores que perdem e tá normal. Ganha, fica feliz. Mas uma equipe vencedora mesmo são de jogadores que não estão acostumados a perder. Então eu acho que essa é uma coisa a se pensar, né? Eu sei que é uma Espanha que, de novo, é o melhor futebol do mundo em quesito seleção e é a melhor seleção do mundo.
Mas isso é um ponto a se refletir, né? Principalmente a linha de zaga, que toma gol todo jogo. Entraram o Pedro Porro na lateral direita. Ele é melhor que o Mingueza, só que o Mingueza é zagueiro de origem, por isso que ele jogou, para ter um poder defensivo melhor. Só que é um jogador mediano, né? E aí foi onde Portugal explorou e encontrou seus gols, né? O Nuno Mendes atacando esse lado direito e o Nuno Mendes atacando esse lado direito defensivo, né? De novo, para encontrar o cruzamento para o Cristiano. Então o Mingueza foi o ponto fraco da Espanha. Entrou o Merino no meio de campo, o Merino que era da Real Sociedade e hoje no Arsenal já é um jogador que está mais acostumado a vencer, né? E é um cara que fez uma função muito ofensiva na temporada do Arsenal pela escassez de opções, né? Com muitas lesões. É muito bom jogador, inclusive. O Morata, cara, o Morata Qual foi o exemplo que eu dei? É desses times medianos, só que aí não é de time, é de postura de jogador. O Morata pode ser o jogador que vai estar em um time vencedor e pode ser o jogador que vai estar em um time perdedor. Uma equipe vencedora só tem que ter jogadores com mentalidade vencedora. E um cara que bate o pênalti da forma que o Morata bateu, não pode participar desse tipo de seleção. Porque, que nem eu falei, a Espanha é melhor. A Espanha jogou um futebol melhor. A Espanha, no geral, é melhor que a seleção portuguesa. Só que o futebol é decidido nos detalhes. E um cara que bate um pênalti da forma como o Morata bateu, não pode nem jogar, né? Se vai bater um pênalti desse jeito. Fez muita diferença. Yeremy Pino, quando o Yamal já estava cansado, para ter um escape de velocidade. Ele que é do Villarreal. O Alex Baena, muito bom jogador, chegou a caçar uma confusão com o Nuno Mendes, inclusive, né? Onde os dois saíram amarelados, tanto o Nuno quanto o Baena, saíram se empurrando. Ou foi o Rafael Leão? Acho que foi o Nuno Mendes mesmo. Que o Leão não levou amarelo, né? Foi o Nuno Mendes. Mas o Baena é bom jogador. E o Isco tinha entrado antes. E isso eu achei muito interessante. Eu fiquei muito... Assim, eu queria que o Portugal vencesse pelo Cristiano Ronaldo. Mas ao mesmo tempo eu queria que a Espanha vencesse por essa volta do Isco para a seleção espanhola. Eu gosto demais do futebol do Isco. Quando você tem o Isco em campo, você tem um cara do passe diferente. E quando tinha o Isco e o Baena, você tinha dois caras que têm uma qualidade no passe espetacular. Pega a quantidade de assistências do Baena na temporada. Pouco se fala dele, mas ele vem de temporadas muito boas. É um cara que tem uma bola parada muito boa. Pega a quantidade de assistências que ele dá, que nem eu falei. Então é um cara que é muito bom, o Baena. E tendo o Baena e o Isco juntos, você ganha uma qualidade no passe espetacular. E o que a gente percebe aqui? O Baena joga no Villarreal, o Isco joga no Betis. São dois jogadores excelentes, mas dois jogadores de equipes acostumadas a perder. E aí eu não tô falando de brigar por rebaixamento. Mas qual que foi o último título do Villarreal? Acho que foi aquela Liga Europa contra o United, né? Já há uns 3 anos. Qual que foi o último título do Betis? Aí já faz mais tempo. Tudo bem que nessa temporada quase venceu, né? E um ano espetacular do Antony, inclusive. E o Isco jogou muito mesmo. Eu sou fã do Isco, gosto demais dele. E Isco e Baena juntos é uma qualidade no passe absurdo, mas que tendo os dois você não tinha mais os escapes de profundidade, de velocidade, né? Enfim. O Ferran Torres nem foi convocado, né? Porque quando eu vi o camisa 7, que era o Morata, eu cheguei a pensar que era o Ferran Torres olhando de longe. Aí eu falei, o Ferran Torres nessa reta final de jogo no lugar do Oyarzabal. E por sinal, o Oyarzabal, quando foi substituído, já fazia uns 40 minutos que ele parecia que não tinha tocado uma vez na bola. Já estava completamente discreto. Se fosse o Ferran Torres, né, que fez uma excelente temporada pelo Barcelona, foi reserva, foi. Mas quando não tinha o Lewandowski, o Ferran Torres foi muito bem. Se fosse o Ferran Torres, eu acharia que teria sido um escape interessante de velocidade, principalmente. Mas o Morata, eu acho que já deu o que tinha que dar, né? É um cara de muito esforço, mas que não tem o futebol suficiente para ter a idolatria que ele tem. Finalizações, vai deixar nítido tudo que eu falei. 7 chutes de Portugal, sendo 2 a gol. 16 da Espanha, sendo 6 a gol. Posse de bola, 38 de Portugal, 62 da Espanha. Que nem eu falei, o futebol da Espanha é melhor, a seleção espanhola é melhor. Ponto. Futebol não é decidido por quem é melhor. Futebol não tem justiça. Futebol é sobre quem é eficiente. Eu poderia estar falando de... E aqui, 2 chutes a gol de Portugal. Tudo que foi no gol entrou.
futebol é eficiência, cara. Se Portugal tivesse dado um chute na partida e a Espanha 20 e não ter feito nenhum e esse de Portugal ter entrado, eu estaria falando de uma vitória de Portugal. Seria justo? Não existe justiça no futebol. Talvez não exista justiça em nada, inclusive, né? Ainda mais aqui no Brasil. Enfim. Passes 509 de Portugal, 812 da Espanha. É um número elevado? É, justamente porque teve prorrogação. Precisão de passes 86% de Portugal, 92% da Espanha. E não é que Portugal não queria jogar, mas é porque é realmente um estilo de jogo da Espanha que a bola fica com eles. Então perdeu a bola, já pressiona e já recupera. E acaba que Portugal vai encontrar espaços em jogadas de transição, atacando as pontas, explorando principalmente o Nuno Mendes por um lado, o Pedro Neto também. E é por isso que eu falei, não era jogo para o Bernardo Silva. Só que é difícil você deixar um cara do Manchester City, com a história que o Bernardo tem, no banco. Só que o estilo de jogo dele é para um estilo de jogo muito específico. Por exemplo, o Bernardo Silva encaixaria perfeitamente na seleção espanhola. De ter a bola, né? E é por isso que ele deu tão certo no City. Só que um time que joga em transição, como era Portugal, não porque queria, mas porque era a única forma de jogar contra a Espanha, não é o estilo de jogo do Bernardo. Faltas, 14 de Portugal tendo 3 amarelos, 19 da Espanha tendo 4 amarelos. Escanteios, 3 de Portugal, 4 da Espanha. Aqui, o que mostra isso daqui? A falta de profundidade no segundo tempo da Espanha. Porque o Nico Williams cansa, o Yamal não joga nada. Para de ter profundidade, para de ter escanteio. Lógico, ninguém joga bola pensando em ter escanteio. Mas quando você tem pontos do desequilíbrio e tem ultrapassagens de laterais, é consequência ter escanteios. Então, mostra muito dessa inofensividade da Espanha a partir do segundo tempo. Se acomodou no resultado, ficou trocando passes. Que eu falei, o rosto dessa derrota da Espanha é o Lamine Yamal. De pegar a bola, ao invés de ir pra cima, tocar pra trás. Administrar o jogo. Foi pros pênaltis? Nos pênaltis. Portugal, campeão. Vamos aí pra reta final do vídeo. Bom, deu pra analisar aí de forma completinha essa final. Um jogaço muito emocionante, que nem eu comentei mais pro início do vídeo. E eu sei que o vídeo ficou longo. Eu tô falando aqui de o quê? Mais de 50 minutos. Isso daqui dá mais do que um tempo do jogo. Eu sei que é longo, cara. Só que eu não consigo. É um vício meu. Se eu for fazer uma análise, eu não consigo falar. Portugal jogou bem, Cristiano Ronaldo é brabo, o Lamine Yamal não joga nada. Acabou. Não consigo, cara. Eu preciso analisar de uma forma completa. E acaba que fica longo mesmo. Então, o que eu posso fazer, né? Mas que nem eu tava falando. Essa derrota da Espanha tem um rosto. E esse rosto é o Lamine Yamal. Não porque o Yamal seja ruim, que nem eu falei. Pra mim o Yamal é o melhor jogador do mundo. Mas na postura no jogo. E no jogo da Alemanha, onde a França foi campeã não, ficou com a terceira colocação. Eu falei, o rosto da derrota da Alemanha era o ADM, né? E era naquele sentido de volume de jogo, intensidade, oportunidades e finalizações ruins, tomada de decisões ruins. Aqui o rosto da derrota, não no tempo normal, mas na final, no geral, é o Yamal. Porque você sabe que podia fazer mais. Só que ao invés de tentar, optava por ir na segurança. Então pegava, tocava pro meio. Pegava, tocava para trás. E não ia para cima. Não mostrava tudo que podia. Deu a sensação que o Yamal ficou preso em alguma coisa. Não sei, cara. Mas, de fato, hoje, essa derrota da Espanha é perfeitamente vinculada à atuação do Yamal. Não que o responsável pela derrota e pelo não título tenha sido o Yamal, mas a postura da Espanha se assemelha muito com o jogo do Yamal, né? Principalmente no segundo tempo. Quando quis jogar no primeiro tempo, ficou nítido que a Espanha é melhor. E não é porque Portugal seja fraca, mas é porque a Espanha é a melhor seleção do mundo. E quando a melhor seleção do mundo não ganha, a gente tem que entender os motivos. E os motivos principais são esses. Se acomodou no placar, optou por trocar passes e administrar o jogo, deu uma bobeada defensiva nessa dobradinha ali do Mingueza com o Yamal. O Nuno Mendes foi esperto, fez uma baita temporada, é o melhor lateral esquerdo do mundo hoje.
dar assistência para o Cristiano Ronaldo, que você deixar o Cristiano Ronaldo livre, né? Ele ganhou a disputa ali com o Cucurella, ele vai aproveitar. Aproveitou, fez ali o gol do 2-2. O jogo segue monótono, sem mais chances claras para as duas equipes. E aí nos pênaltis, o Morata bate o pênalti da forma que ele bateu. Com isso, Portugal campeão. Para fechar, Nuno Mendes, craque do jogo. E muito feliz pelo Cristiano Ronaldo, tá bom? Talvez esse tenha sido o último grande título do Cristiano. Espero. Eu não vou falar que eu vou torcer para Portugal ganhar a Copa do Mundo no ano que vem, porque logicamente eu vou estar torcendo para o Brasil. Mas se Portugal ganhasse eu ia ficar muito feliz, porque imagina a cena do Cristiano ali, 41, 42 anos, essa grande referência do futebol, conquistando talvez o maior objetivo da vida dele, da carreira dele. Seria espetacular. Que nem eu falei, eu entro muito no personagem, cara. Então, na história do jogo. Então, depois do jogo, cara, eu tava chorando vendo o Cristiano Ronaldo chorar. Eu já tô quase chorando de novo. Porque eu entro muito no espírito do negócio, sabe? Enfim, eu fico feliz demais pelo título de Portugal. Muito pelo Cristiano Ronaldo, que nem eu falei. Eu não tava torcendo pra ninguém. Mas chega um momento que a gente fica muito feliz pelo Cristiano. Se a Espanha ganhasse, eu ficaria muito feliz, principalmente pelo Isco também, né? Que eu comentei, esse tempo todo que ele ficou longe da seleção espanhola, fez uma grande temporada pelo Betis, merecia a convocação. Enfim, no geral, uma final emocionante. Acaba que depois do gol de Portugal, o jogo ficou meio monótono. Até o segundo tempo inteiro, no geral. Portugal encontrou o seu gol, mas do segundo tempo em diante foi um jogo bem mais chatinho. O primeiro tempo foi bem elétrico, né? Justamente porque a Espanha poderia ter feito mais e não fez. Acabou pagando o preço e Portugal é campeão da Nations League. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!